Bom dia, estamos aqui então dando início à aula número 10, que de acordo com o cronograma é continuação sobre o assunto de temporizadores. Tínhamos falado um pouco na aula anterior que o temporizador timer zero, né? Ele é configurado inicialmente com um valor que você pode colocar ele entre 0 e 255, visto que você tem 8 bits, né, para representar um número. É um registro de 8 bits. Então, nesse sentido, você vai colocar o valor desejado e a partir daí fazer um segmento das contagens. Isso vai terminar em provavelmente um tempo específico. E aí, então, a gente viu na última aula também que com um fluxograma a gente conseguia, né, dar um melhor entendimento a esse assunto, dar um acompanhamento melhor, né, do que seria o fluxo de dados, né. Eh, Hoje, na verdade, a gente vai falar sobre o timer 2. Essencialmente, o timer 2 e também tem o timer 1, mas nesse curso só eu acho suficiente explicar esses dois timers, já vai ser um pouco suficiente para vocês entenderem os recursos que o microcontrolador oferece para trabalhar com temporizadores. E lembremos também que o registro timer 0, timer 2 e também o timer 1, todos esses registros, eles podem ter um duplo, né, papel, desempenhar um duplo papel, né? Um pode ser como temporizador, como vimos na aula passada, mas um outro também pode ser como eh, contador, né? Então, vai depender muito também do objetivo da aplicação, do que quer se desenvolver, e também tem uma outra questão, que quando você geralmente utiliza ele como contador, você, digamos assim, consegue utilizar mais aquele contexto de contagem, se você utiliza uma interrupção externa ou se você utiliza algum clock externo para habilitar a atualização ou contagem do temporizador. É, Hoje, então, vamos falar do temporizador 2 do micro 16F628, que é o que já vemos trabalhando. Com esse micro aqui, então, você vem aqui no marcador que fala Timer 2. E aqui tem um quadro interessante que explica de maneira sucinta como funciona, né, o Timer 2. O Timer 2, na verdade, é um conjunto, né, poderíamos dizer assim, um conjunto de... eh, um conjunto de quatro registros. Quatro registros não, bueno, quatro coisas importantes, quatro parâmetros importantes. Um é o valor que está no timer 2, que na verdade você tem ele aqui já associado, né, a um prescaler, é o mesmo papel do prescaler que você utiliza no timer 0, é o mesmo que você utiliza aqui, o mesmo papel, ou seja, a mesma função, certo? Ele define a quantos ciclos máquinas você vai atualizar realmente a contagem do timer 2. Temos um outro registro, que é a novidade talvez, que é o PR2. Ele é um registro que na verdade armazena o valor que representa o limiar até onde o timer 2 vai contar ou vai chegar, né, nas suas atualizações. Então, no timer 0 você utilizava um valor a priori inicial preliminar para você definir as contagens. Me explico. No timer 0 você colocava, por exemplo, primeiro o timer 0 ele conta até 255, né? Então você tem 256 contagens, incluindo o 0, é claro. Aí se você subtrai o número 6, você não tem como subtrair, mas você carrega no timer 0 no início o valor 6 para você ter 250 contagens. Então, de 6 até 255, você tem 256 contagens, perdão, 250 contagens, né? Aqui, se você quiser fazer isso, se você quer ter umas 250 contagens, né? Então, você vai ter que colocar o número 249 para que assim, quando ele chegue aqui a 249, você atinja as 250 contagens, né? Basicamente é isso, né? Então, o PR2 define o valor até onde você vai contar. Então, esse temporizador sempre vai começar em zero e vai chegar até onde o registro PR2 indicar. Se esses dois valores são iguais, então esse ponto aqui representa uma igualdade, então ele vai acionar o overflow, mas esse overflow somente irá sair aqui pela bandeira TMR2IF se
o post scaler for 1 para 1, ou seja, a cada overflow, a cada comparação, ele vai habilitar o flag. Mas você pode ter outros valores, né, de 1 para 1, de 1 para 4, até 1 para 16. Nesse caso, 1 para 16 seria o quê? A cada 16 igualdades, ele vai habilitar um flag que vai dizer teve um overflow, certo? Então, na verdade, aqui o overflow também fica regulado por já não ser um pre-scaler, sim um post-scaler. Na aula passada eu falei qual era o sentido do pre e do post. O post está associado com o overflow, então aqui ele na verdade escala o overflow, por isso um post-scaler, porque está depois, né, das atualizações. Aqui o pre-scaler na verdade o que faz é o escalamento dos ciclos máquinas, que são os que estão antes e encarregados de acionar o timer 2, o temporizador em geral. Então, o que a gente vai fazer hoje é primeiramente interpretar esse probleminha usando, né, um diagrama de fluxo, né? Talvez o diagrama de fluxo, assim como eu expliquei na aula passada, né? Na aula passada, foi necessário para entender melhor o que era o timer zero, né? Então aqui vamos a começar com uma breve explicação sobre isso. Temos, como falei, temos, digamos assim, 4 parâmetros, né? Então vamos começar aqui. Esses parâmetros são o, vamos colocar aqui um prescaler, né? Um TMR2, né? Um PR2 e temos um post scaler que eu vou colocar post. Então temos 4 variáveis, certo? Nessas 4 variáveis a gente vai configurar um diagrama de fluxo, um fluxograma, né? Para a gente entender como funciona isso, né? Então sabemos a priori que a gente tem um prescaler, né? Então o prescaler ele é definido inicialmente com um valor, né? Vamos colocar aqui um valor A, né? Então eu já tenho ele definido com o valor A, certo? E posteriormente eu vou fazer o quê? Eu vou incrementar esse prescaler, né? A ver, vou colocar assim, certo? E o que eu quero verificar inicialmente no prescaler? Que ele seja igual ao valor configurado. Então, assim, digamos que a ver, eu acho que eu acho que melhor vou colocar aqui, vou apagar isso aqui, né? E vou colocar um zero, né? Certo? E depois aqui, quando chego aqui, eu vou perguntar se o prescaler, na verdade, é igual a quem? A A, né? Então vamos supor que o prescaler, certo? Eu vou colocar inclusive aqui em vermelho, o prescaler ele foi configurado de 1 para A, né? E o post-scaler foi configurado de 1 para B. Já logo para ter um pouco de noção com o que está no datasheet. Inclusive, eu não mostrei ainda, mas está aqui, ó, o timer 2, os registros, o pre-scaler e o post-scaler, aqui nos registros que estão associados ao funcionamento do timer 2, está aqui, né? Onde está? O PR2 está aqui, o timer 2 está aqui, certo? E aqui onde a gente utiliza para configurar os pre-scaler e o post-scaler, o T2con. Então aqui a gente vai ver rapidamente esses registros. Vejamos aqui, não, timer 2, aí, não. Esse T2com a gente vai observar seguramente na memória de dados. Vamos procurar com calma. Lembrando que às vezes o T2con está no banco 1, então vamos ver esse registro com calma se aparecer aqui, registro de função especial. Está o PIR, o PCON, só tem um jeito, então a gente vai procurar ele. Vamos procurar ele aqui com a função aqui, melhor T2com. Estava justamente, não, aqui,
aqui, aqui. Então, esse registro aqui, é o registro que, como indica, ó, os primeiros 2 bits são utilizados para indicar um pré-scaler do timer 2. Então, você tem a opção 1 para 1, 1 para 4, 1 para 16, ou seja, que se vamos aqui esse A vai ser 1, 4 ou 16, né? Um desses 3 valores. E enquanto temos 3 bits que estão do bit 6, do bit 3 ao bit 6, na verdade são 4 bits, na verdade, que você utiliza para configurar o pot scale, começando em 1, 2 e terminando em 16. Então você tem mais variedade, um pouco de opções, né, opções um pouco mais diversas, onde você tem 16 combinações possíveis, começando em 1 e terminando em 16. E continua, 1, 2, 3, 4, até chegar a 16, né? Então, esse valor que eu coloquei aqui, o B, ele pode ser 1 até 16, né? Números inteiros, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora é continuar aqui com o fluxograma e perguntar, então, além de incrementar o prescaler, eu vou condicional aqui que vai perguntar se o prescaler é igual a esse valor A. Se ele for igual, então eu posso ir lá e atualizar, né? Nesse caso, eu vou vir aqui, botar com cor preta e vou colocar aqui, pegue o TMR2, que é o registro do temporizador 2, e incremente, né? Aí eu vou vir aqui e peço para incrementar. Quando eu incremento o timer 2, a única coisa que eu vou fazer agora é me perguntar se o timer 2, né, é igual a quem? É igual a PR2, que é aquele que indica o limite da contagem, né? Se ele for igual, ele vai continuar, né? Tudo bem. Mas se não, ele tem que fazer o quê? Ele tem que carregar de novo, né? Isso aqui. Vou colocar bem longe porque talvez não dê. Ele vem aqui e bem aqui, né? Ele tem que carregar de novo isso aqui, certo? Para ele continuar. Só que aqui eu passei direto, mas aqui é um condicional, aqui é sim, né? E se for não, ele tem que fazer o quê? Continuar incrementando, né? Então, se for não, ele continua incrementando. E vai ficar nisso até ele chegar a, quando chegar a, incrementa o timer 2. O timer 2 é igual a PR2? Sim. Então vai para frente. Se não, então ele outra vez carrega o PR em zero para ele continuar fazendo isso e incrementar. E assim por diante até ele chegar a PR2. Se chega igual a PR2, então vem outra coisa. Ele vai incrementar agora o post-scaler, né? O post tem que ser incrementado, né? E depois eu tenho que me perguntar, o post-scaler é igual a o valor carregado inicialmente? Essa pergunta seria o post é igual ao valor B, que é o que está carregado inicialmente, ou que na verdade deveria ser escolhido, né? B. Se ele for igual a B, significa que ele com certeza, né, chegou no final e ele pode habilitar o flag, né, de interrupção, né? Então, sim. E se não, o que vai acontecer se não? Então, quando o pulse scaler ainda não chegou no valor B, ele tem que começar tudo de novo, né? Tudo esse processo aqui, né? Então eu tenho que carregar de novo, né? O eu vou colocar aqui, a ver, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui. Acho que eu vou ter que apagar isso aqui porque não vai dar para ver. Não vou apagar, eu vou só movimentar aqui.
certo? E aqui eu vou colocar timer 2 igual a 0. E aí, pois, seria como juntar essas duas coisas, né? Através do não. O que eu estou fazendo aí, então, na verdade? Eu estou indo simplesmente desse condicional aqui e vou até aqui, ó. Vou até aqui, certo? Então, carrego o timer com 0, prescaler com 0, incremento o prescaler e vou verificando. A cada vez que ele chega em A, aumenta em um valor, em uma contagem, né? O timer 2, verifica se é igual a PR2, se não, ele outra vez passa a fazer outra vez a utilização do prescaler, certo? Lembramos que o prescaler funciona essa parte aqui, digamos que essa parte aqui, ó, ela vai depender de quem? Do clock, né? Lembrando que do clock, ou na verdade do ciclo máquina, né? Ciclo máquina, né? Que por sua vez depende do clock, né? Para o PIC 16 F628A, lembremos que o ciclo máquina é igual a 4 vezes o período do clock, né? Então, nesse caso em particular, isso aqui vai estar associado a cada 4 ciclos do clock, né? Se vamos supor, né? Supomos, tá meio feio, né? Se vamos supor, né? Que o período clock é 1 sobre 4 MHz, né? Então, a gente tem que o ciclo máquina é igual a 1 microsegundo, né? Então, a cada microsegundo eu vou ter um incremento do prescaler se somente se A for igual a 1, né? Então, se A for igual a 1, o ciclo máquina, que é 1 microsegundo, então a cada ciclo máquina eu vou ter um incremento do prescaler. E quando o prescaler, né, chega a 1, então eu incremento o timer 2 e a cada vez que eu tenho um incremento do timer 2, eu vou me perguntar por PR2. Se são iguais, ele vai outra vez começar a contagem no prescaler e assim por diante, né? Até que o timer 2 chegue a PR2. Se ele é igual a PR2, tem um overflow e aí o post-scaler incrementa. Ele vê se o overflow, se o prescaler é igual a B, que é o valor limiar, e se for igual, então ele finaliza e dá um flag, né? Então aqui o flag igual a 1, né? Que é o flag de interrupção. E aí termina nosso programa, né? Nosso diagrama é fluxo. A ideia é basicamente essa, né? Se não, se ele não for igual, então ele outra vez carrega o timer, outra vez começa em 0 e começa tudo de novo. Então aqui é o início do início, digamos que aqui é o início do problema e aqui é o fim, né? Então, utilizando essas informações aí, a gente vai fazer um diagrama, vai fazer um algoritmo agora na linguagem do Assembly, né, para aquele micro em particular, esse aqui, e vamos ver se podemos configurar tudo isso da maneira que acabei de falar. Para isso, então, a gente vai utilizar alguns registros. É somente a gente se detalhar mais uma vez no datasheet, né, do próprio microcontrolador e verificar quais são os registros que a gente vai utilizar. Então, primeiramente, né, vamos a trabalhar com um registro que é o PR2, né, como a gente já viu. O PR2 fica onde? Então, vamos ter que utilizar o PR2, que é o registro que tem o valor limiar da contagem e ele está na memória de programa de dados, né? Então, vamos procurar ele aqui, o PR2 está justamente aqui, ó, na posição 92H, certo? Que vai ter que ser acessado via por endereçamento indireto no banco 1, certo? E vamos também utilizar alguns outros registros, a depender do propósito. Obviamente que a gente vai utilizar o que aqui, como seguindo a mesma linha de raciocínio do timer 0. Eu vou fazer uma interrupção, vou querer que a cada vez que esse flag aqui, que eu fiz no diagrama de fluxo, seja
habilitado. Eu vou colocar aqui então na cor, sei lá, verde. Eu vou dizer aqui que aqui vai ser uma interrupção, né? Interrupção a quê? Ao funcionamento do microprocessador, obrigando ele a pular para o endereço, né? Lembrando que isso, quando é uma interrupção, nesse caso em particular, para essa família aqui, o PIC16F, ele pula para a posição 0004, né? Em hexadecimal, né? E é nessa posição na qual a gente vai começar a tratar a interrupção. Então, a interrupção somente será acionada quando ele chegue no flag, quando cheguemos aqui nessa posição do programa, né? Então, voltando aqui, temos o PR2, é um registro que a gente vai utilizar. Então, vou aqui no MPLAB. No MPLAB eu já deixei pronto algumas coisas que a gente já vem fazendo de maneira recorrente, que são simplesmente definir o microcontrolador, a biblioteca, a palavra de configuração. Estou, por enquanto, usando da mesma maneira. Estou só ressaltando aqui que estou usando o Master Clear. Mais uma vez, estou desabilitando o cão de guarda. E aqui estou utilizando também o oscilador baseado em cristal de quartzo, certo? E aqui, evidentemente, pues, alguns define, né, que a gente já vem usando também, de maneira, já estamos usando eles já com frequência, então já deixei eles aqui definidos para entrar no banco 0 e no banco 1 da memória de dados. Os registros de propósito geral, eu boto aqui RPG, mas boto sempre o acrônimo em inglês, que é bem mais, digamos assim, comum com o contexto do datasheet, né? Eh, Essas duas variáveis, que são as variáveis para salvar e recuperar contexto, né, do registro de estado e o registro de trabalho. Antes de entrar na interrupção, aqui está a posição 000 do vetor de reset na memória de programa. Aqui está a posição 0004, que é do vetor de interrupção, como falei, começa na posição 004. E aqui está a parte inicial onde eu salvo o contexto do registro de trabalho e status, e aqui a parte onde eu recupero de novo o anterior até o momento que chamei a interrupção, usando mais uma vez as variáveis que estão no registro de propósito geral, né? Essas aqui e utilizo aqui, né, para salvar e para recuperar o contexto. Então, já que a gente está utilizando ele eh, de maneira, estamos já quase sempre utilizando essas variáveis, estamos sempre configurando uma que outra coisa que precisa de interrupção, então eu acho que não vou ter que reescrever isso. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a influência disso aqui, né? Pois então vocês vão lá na aula número 4 ou na aula 5 ou 6, que eu acho que é onde estão, aula 6, perdão, eu acho, não, é isso mesmo, 6, é isso mesmo. Na aula 6, 7, na verdade, vocês vão encontrar esse tipo de informação, né? Lembrando que na aula número 9, a anterior a essa, eu fiz também uma explicação dos temporizadores, e aí vocês também vão encontrar tipo uma maneira ou uma utilização, né, já de costume que a gente tem desses mesmos registros. Então não mudou muita coisa, somente vai mudar hoje o programa, né? Aqui então vocês vão ver que eu botei a mesma label início, então eu vou começar aqui em início, né? Certo? E por outro lado, antes de começar aqui a maneira de comentário, eu vou sinalizar os registros que estão associados à configuração do temporizador do timer 2. Então é somente ir aqui no datasheet, né, mais uma vez. Se a gente está aqui na memória de dados, vemos que PR2 está aqui, né? E também temos o registro que contém o valor do timer 2, que está aqui, ó. Mas uma maneira mais interessante de ver isso é vindo aqui no módulo de timer 2, temporizadores, cadê? Aqui. E aqui embaixo ele mostra todos os registros associados com o funcionamento desse temporizador. E aqui encontramos então o PR2, que já vimos, está na posição 92H da memória de dados. Estamos com o T2COM. O T2COM a gente vai utilizar, então vamos ter que colocar aqui, eu vou colocar PR2. Opa, PR2. Vamos utilizar o T2COM, certo? Porque na certa com ele configuramos parte da interrupção, perdão, do pre-scaler e o post-scaler.
Temos o registro TMR2, mais uma vez o TMR2, TMR2, o PIE1 e o PIR1, certo? E o INTCOM, que é o que está associado com as interrupções, né? Então, estamos utilizando também o INTCOM. Então, olha que, diferentemente do timer zero, a gente precisa de bem mais registros do que precisamos bem mais, muitos mais registros para configurar o timer 2 aqui, né? Então, eu vou somente colocar aqui registros. Hum, isso, certo? São justamente esses aí, né? Temos 6 registros para verificar, utilizar, configurar ou pré-configurar. Bom, então eu vou colocar inicialmente aqui no início e vamos configurar o primeiro registro. Será que o PR2 precisa ser configurado? Essa é uma pergunta, né? Claro, porque é aquele que define até onde eu vou contar. Então, quando eu falo de configurar o PR2, estou me referindo a isso aqui, né? Quando chega o TMR2 é comparado com PR2. Então, o PR2 tem que ter um valor. Então, vamos inicialmente a colocar mob. Ah, obviamente, esse PR2 está em que banco? Então, vamos ver qual banco ele está. Ele está no 92H, mas não é porque seja 92H que vamos deduzir que ele está no banco 1, mas tem uma maneira, é simplesmente ir aqui na distribuição da memória de dados, e aqui está o PR2, está no banco 1. Então, tenho que acessar o banco 1 usando aquele define, né, que a gente fez, né? Então, vamos aqui no banco 1. Banco 1, certo? E aí vamos fazer o que? Vamos carregar no registro de trabalho um valor decimal 51, por exemplo, e vou mandar ele para o registro que é o PR2. Pronto. Ah, por que colocou PR2? Ele já sabe? Sim. Por quê? Porque a gente está incluindo aquela biblioteca aqui, o .inc, né? E já sabemos que lá tem todos, digamos assim, todas as equivalências entre variáveis e endereços. Só para a gente não perder a costume, eu vou também abrir ele. Se está em alguma parte aqui, deixa eu procuro. Inclusive, eu esqueci de colocar ele aqui. Isso, pronto. E aí está, né? Então, esse arquivo aqui, né? Então, só para dar uma verificada rápida, o banco 1, né? Banco 1 está aqui o PR2. Então, está pronto, né? O que mais a gente vai fazer agora? Além disso, temos um registro chamado PIE1, né? Então, vamos colocar na ordem em que eu vou fazendo as configurações. Vamos colocar o PIE1. O PIE1, o PIE1 está aqui, ó. Registro de função especial incom PIE1, certo? O que que ele faz exatamente e o que que a gente precisa aí? Olha, ele habilita ou desabilita escrita na EDOSPROM. É uma coisa que a gente não viu ainda. Espero poder ver ao longo da disciplina, espero poder explicar sobre isso, se o tempo dá, né? Claro. Temos algo para trabalhar com comunicação que a gente vai utilizar com certeza, está no programa da disciplina, isso aqui também tem a ver com comunicação, utilizar a unidade de síncrono, assíncrono, receive transmitter, né? Aí você pode utilizar para comunicação síncrona ou assíncrona ou utilizar um protocolo serial, né? Tipo um RS232, né? E aqui temos um outro bit que é para trabalhar com modelo de comparação, e aqui temos esse bit, ó, é um bit que habilita uma interrupção causada digamos assim, pela igualdade entre timer 2 e PR2. O que isso faz em outras palavras? Ele habilita para que cada vez que o comparador
detectar que o conteúdo do timer2 seja igual ao conteúdo do timer PR2, do registro PR2, pois então vai ter um acionamento, uma bandeira, um flag. Então, isso aqui nada mais habilita isso, habilita essa função, né? E qual é o bit que se encarrega de fazer isso? É o TMR2IE. Aí a gente vai simplesmente permitir que ele funcione, né? Vamos habilitá-lo, né? Em outras palavras. E para isso, então, a gente verifica em que parte está esse bit. Então, vamos aqui outra vez na memória de programa. Memória de programa. E vamos ver onde está ele. O PIE1 está aqui na posição 8C do banco 1. Então, já que estamos no banco 1, vou fazer logo isso. Movimentamos um literal. Que literal a gente vai movimentar? A gente pode dizer, tem outra coisinha aqui que eu posso até fazer hoje diferente do que geralmente eu faço. Ao invés de carregar um valor inteiro, eu só estou me preocupando com esse bit, não é não? Então eu simplesmente vou e digo assim, botei ele em 1. E como eu quero que coloque somente em 1, eu digo assim, BSF, bitsetFile de quem? De PIE1, que está no banco 1, esse aqui, ó. Então vou botar PIE1, vírgula, qual é o nome do bit? Então é somente ir aqui também, no PIE1, cadê PIE1? Aqui, e colocar em 1 esse bit aqui, timer2 IE, né? Observem que aqui ele fala do timer 2, aqui é o timer 1, porque a gente não está trabalhando, é só esse. Então, é só chegar aqui e dizer com a mesma nomenclatura, vou copiar e colar. Aí. Então, aí estou dizendo, bote ele, habilite ele para ter uma interrupção cada vez que exista uma igualdade entre o PR2 e o TMR2. É só isso, certo? Feito isso, aí eu já posso. Ah, sim, estando no banco 1, bom, uma coisa, eu quero hoje trabalhar com a porta B, né? Da mesma maneira, eu quero fazer aquele complemento, né? Para verificar que funciona, né? O mesmo complemento que eu estava fazendo lá quando utilizei o timer 0. Então, eu vou aproveitar e vou logo configurar mob LW aqui. Vou configurar a porta B. A porta B, ela tem 8 bits, então eu vou colocar todos como entrada, exceto o primeiro bit, o RV0. Vou colocar como saída. Então, isso seria o mesmo que colocar o nível mais significativo todo em 1, ou seja, que seria F, e o menos significativo somente seria todos 1 menos o primeiro bit, isso dá em hexadecimal, só para ver se vocês entendem o que eu quero dizer, mas estou dizendo isso aqui, ó, 1, 1, 1 e 1, certo, que é o mesmo que F, e 1, 1, 1 e 0, que é o que eu quero que seja como saída, então isso aqui vai dar E. Né? Então vou salvar o que dado FE. Vou colocar FE aí. E vou mandar para onde? Vou mandar para o registro tris B, que é justamente o da porta B. Agora eu vou para o banco 0. E no banco 0 eu vou configurar o quê? Primeiro eu vou inicializar. Eu posso inicializar a porta B? Posso botar tudo em 0. Então eu vou colocar clear F port B. Do jeito que falei na aula passada. Já que com essa instrução eu consigo apagar e ter uma indicação, uma reforçada daquela operação lá no bit C do status, do registro status, né? Então, com isso aí eu sei que eu posso até conferir que realmente foi apagado o conteúdo que eu tenho na porta B. Apagar o conteúdo no buffer, né? E evidentemente se eu apago isso lá na saída, no pino RB0 da porta B, eu vou conseguir observar, né? Uma saída de estado lógico baixo, né? Estado lógico zero. Bom, agora falta configurar o que? Vamos configurar, já configuramos aí o PR2, o PIE, vamos com o T2COM. O que faz o T2COM para habilitar isso? Então, é somente a gente vir aqui no timer 2. Aqui temos o T2COM. Diz um registro de controle do timer 2. E o que ele tem a fazer? Pois, evidentemente, o pre-scaler e o post-scaler, né? E a habilitação do timer 2. Então, é basicamente o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Do jeito que eu fiz na aula anterior, vou copiar isso aqui. Né? Vou colocar aqui do lado.
Pronto. E vamos lembrar, né? De acordo com o que está definido aqui, né, no que o fabricante informa, né, esse registro, na verdade, ele tem aqui 2 bits para definir o prescaler, né? Então, a priori, eu vou querer utilizar 4, né? Vamos supor, tal 4, né? 4, isso significa que A vai ser igual a 4. O nosso problema é esse A aqui vai ser igual a 4, certo? E eu vou querer, vamos lá também, no datasheet, e vamos utilizar esses 4 bits para indicar um post-scale, um post-scaler de 2, né? Então seria 0, 0, 0, 1, né? Então eu vou colocar 0, 0, 0, 1. Podemos colocar isso, ou podemos colocar também 3, perdão, 4, 4, 4 e 4, 4 no prescaler e 4 no postscaler, né? O que daria exatamente, bom, a gente vai ver aqui melhor utilizando o que eu tenho aqui, ó. Temos 4, para que ele dê 4 aqui tem que ser 0, né? E 1. Temos um bit aqui que é o TMR2 on, como diz lá, é um bit que somente habilita ou desabilita a função do timer 2. Então, obviamente, a gente vai trabalhar com ele, então tem que ser 1, né? Então, vou colocar ele aqui em 1, certo? Pronto. E agora, vem esses 4 bits que são os que configuram o post-scaler, certo? O que que eu vou fazer? Então, vamos lá. Se eu coloco aqui 0, 1, 0, 0, eu tenho, de acordo com a nomenclatura lá, a equivalência que ele bota, eu vou ter 3, né? Pelo que estou entendendo é isso. 0 para 1, 1 para 2, então 2 para 3, né? E esse número aqui é 2, é binário, né? Então equivale a 3, certo? Mas e se eu colocar, por exemplo, a ver, se eu colocar 0, 1, 0, 0. Esse número aqui seria 1, 2, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Então seria 6, né? Se 1 é para 2, 4 para 6, né? Então aí teríamos 6. Então, aqui não está aparecendo, né? A gente pode intuir isso aí através de uma simples regra, né? Aí temos então o número seria 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. E o bit 7, ele não está sendo utilizado, então ele deve ser interpretado como 0. Então, 0. Então, o número que a gente vai carregar totalmente no timer, no T2COM vai ser 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. E esse número dividido em pacotes de 4 bits, né? Esse aqui. Então, se você quer carregar tudo em binário, ou utiliza o equivalente em hexadecimal. Aqui seria 1, 2, 4, 5 e aqui seria 20, 25, né, em hexadecimal. Ou você carrega tudo em binário, tanto faz. Então, vamos ir aqui, né? Já apaguei a porta B. Eu vou fazer aqui movimente, para o registro de trabalho, um número em binário, que vai ser, então, vamos lá, 001, deixa eu ver de novo aqui, 0010, tá, e 0101, pronto. Então, é 001, 00101. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, aí já temos um número 25 em hexadecimal, certo? E daí movimentamos do registro de trabalho para o T2 com, né? Certo? E com isso aí, então, a gente já configurou o pre-scaler e o post-scaler, né? Então, aqui agora o post-scaler é, pelo que a gente falou, é 6, né? Certo? Porque lembramos lá, 0 era para 1,
era para 2, 3 era para, perdão, 2 era para 3, né? 3 era para 4, né? 4, eu botei aqui que número? Na verdade aqui o número é, bom, começa a partir daqui, né? Então é 0, 0, 1. 1, 2, 4. Então na verdade não é 4, é 5, né, gente? Aqui é 5, certo? Não era 6, é 5, né? Nesse caso, então, a gente tem um post-scaler de 5 e um pre-scaler de 4, né? A equação, então, em geral, dessa temporização vai ser como? Então, de acordo com esse diagrama de fluxo, o tempo calculado pelo timer 2, o tempo que a gente vai ter entre um acontecimento e o outro no flag, né, vai ser igual a o que eu tenho no prescaler, que nesse caso vai ser, eu botei uma variável aqui, eu vou botar A, né? Eu botei A, então vou seguir com essa mesma estrutura, A vezes, né, o que eu tenho no PR2, certo? PR2, o que eu tenho no post-scaler, que é B, né? E isso vezes o ciclo máquina, né? O ciclo máquina, que é um microsegundo, né? Então, se a gente fizer a conta do que eu já coloquei no microcontrolador, o que estou configurando, na verdade, eu tenho que PR2 está com 51, né? Então, temos que A vale 4, né? O PR2 vale 51, o B vale 5, e vezes um microsegundo, a gente tem um resultado de aproximadamente, a ver aqui, 5, 4, 20, 20 vezes 5 dá 1020. 1020 microsegundos, ou quase a mesma coisa que 1,02 milissegundos. Então, é isso que a gente tem que ver. Então, vamos fazer o programa, carregamos no Proteus, já tenho aqui o Proteus aberto, aliás, ainda não criou o projeto, mas bom, enfim, aí daqui a pouco a gente cria. E vamos verificar com o osciloscópio esse tempo, se realmente acontece. Então vamos ver. Já carreguei no Teduscon, já sabemos para que ele serve. Agora vamos ver o timer 2. Será que no timer 2 a gente vai utilizar alguma coisa? Será que a gente carrega algo? A priori eu não vou carregar nada. Por quê? Porque sabemos que ele começa automaticamente em 0, né? Então eu vou simplesmente agora configurar o seguinte, que é eu vou configurar um que é muito importante, que tem a ver com a interrupção. Vou deixar aqui, vou passar para aqui, que é o intcom. O intcom, na verdade, ele tem duas coisas, né, que a gente já deve ter visto nas aulas anteriores, importantes para trabalhar com interrupções. Uma é o bit JE, que habilita interrupções globais, e tem o PEI, que é o que habilita as interrupções de periféricos. E o timer 2 é um periférico para o microprocessador, então ele vai gerar uma interrupção interna, mas para o micro ele é um periférico, certo? Então é uma interrupção periférica. Logo temos que habilitar os dois, o bit 7 e o bit 6, botar os dois em 1. Então para isso eu vou aqui, faço de uma maneira diferente, BSF, vou direto ao ponto como, vou assim, ó, intcom, aliás, intcom, e habilito o bit JE. Então, se você não lembra a nomenclatura, é só ir aqui no arquivo .inc, tem o intcom aqui, não, esse não é o intcom, é aqui, e temos o JE, né, que é o que eu estou falando, e o PIE. Então, o JE, aqui, ó, e tem o PI, perdão, PIE, PEIE, certo? Feito isso, eu já posso inclusive vir aqui e fazer o mesmo que eu já venho fazendo em outras aulas, que é fazer um loop infinito. A priori esse loop só serve para ocupar, né, o micro, né, apontando para a mesma posição, ou seja, um loop infinito. Com isso aí eu já estou garantindo que o meu micro ele
ele esteja ocupado, né? E quando acontecer a interrupção do timer 2, ele pule para aqui, onde eu vou colocar algum programa. Gente, eu botei aqui o PIR1, deixa eu ver, mas eu estou achando que para esse temporizador ele não tem absolutamente nada. Ah, não, sim, não. Na verdade, a gente vai utilizar ele, mas não é para configurar, é para ler. Aqui você não habilita a igualdade entre o PR2 e o timer 2. Você tem um flag, ou seja, ele é 1 quando você tem uma igualdade e tem um 0 quando não tem igualdade. Então a gente vai utilizar ele aonde? Lá, na interrupção. Então agora sim a gente vai aqui, sabe que no momento que isso for igual, vai gerar uma interrupção. E esse é justamente o que a gente vai analisar agora. Vai aqui dentro da interrupção e o que a gente faz? De maneira costumeira, sempre colocamos uma perguntinha baseada na instrução bit2 skip set, né, que diz o seguinte: verifique se no registro tal o bit em questão é igual a 1 e pule se for igual a 1 e se não, então continue na instrução seguinte. Então, aí qual seria o registro? Qual seria o registro que indica que houve igualdade? Igualdade quer dizer se existiu ou não aquele overflow, né? Então, só para lembrar melhor, lá no próprio datasheet, tem aqui na explicação, disse o seguinte, ó, não sei se vocês viram, mas aqui tem sets. Quando o post-scaler chega no valor final, quando acontece que isso aqui é igual a B, sim, o flag é igual a 1. Esse flag é justamente esse aqui, TMR2IF. E ele está em que parte esse registro, né? Em que posição ele está? Onde que eu acho ele? No registro PIR1, aqui, ó, TMR2IF. Então ele fica em 1 quando tem uma igualdade, quando tem overflow, né? E aí com certeza, e quando o post-scaler chega no valor final. Então quando o post-scaler chega no valor final, isso aqui é 1, então eu vou ir aqui diretamente no PIR1 e vou verificar o bit TMR2 IF. É somente procurar aqui. Aqui, ó, já estamos com ele aqui. Está o bit aqui, ó. Aqui, perdão. Esse aqui, o TMR2IF. Ah, pronto. Então, se isso é igual a 1, significa que eu pulo. E se eu pulo, faço o quê? Obrigatoriamente, mais uma vez ele diz, quando ele é 1, deve ser apagado, né? Deve ser colocado em serológico via software. Ou seja, via software é o que você tem que fazer colocar uma instrução que faça isso. E é justamente o que eu vou fazer, BCF, certo? E pego isso aqui e aplico aqui. Dessa maneira, eu já, quando sei que ele é igual a 1, ele vai pular e a primeira instrução é o que? Apagar esse conteúdo e posteriormente eu faço o que eu quiser aqui, né? E se ele não for igual a 1, o que eu quero? Pues, olha aqui, isso aqui é meio incoerente, mas é óbvio, né? É óbvio que eu vou ter que implementá-lo porque eu tenho essa instrução. Se eu deixo do jeito que está aí, ele, quando for igual a 0, ele vai apagar isso aqui. Só que isso não vai acontecer, porque se eu estou dentro da interrupção, é porque certamente aconteceu um overflow. Então, isso aqui sempre vai dar 1. Então, só para eu consumir esse espaço aqui, eu posso dizer, tem gente que iria, então não faça nada, então NOP. Não, não pode ser. Não pode ser porque se eu boto NOP, de qualquer maneira, ele está dizendo que não faça nada, mas ele fica aí, dentro da interrupção. Então eu posso colocar go to sair, que pula logo para aqui e sai, executa isso para recuperar contexto e sai. Ou perdão, e depois de executar isso, então ele sai. Se ele for igual a 1, ele pula e posteriormente eu executo a operação que eu quero. Nesse caso, eu vou complementar a porta B, já que eu configurei a porta B aqui como 0, então ela vai inicializar em 0, certo? E quando ele chega aqui, ele complementa, né? E quanto tempo vai demorar entre um complemento e outro? O tempo que demorar até chegar a essa posição aqui. Post scaler igual a B. Ou seja, tem que acontecer tudo isto primeiro, que são todos os ciclos, né, associados, até chegar aqui. Quando ele chega aqui, isso vale 1. E quando isso vale 1, ele vai complementar, ou seja, vai invertir tudo que tiver na porta B. Faz sentido invertir
ou melhor, ele vai invertir todos os bits da porta B? Não, somente para você vai ter sentido aqueles que são configurados como saída. Então, como o único bit que eu configurei como saída foi o bit RB0, né? Aqui, ó. Eu vou colocar inclusive aqui apenas RB0 como saída. Então, é o único que você vai enxergar na saída sendo invertido, né? E o tempo em que ele dura em estado alto ou em estado baixo vai ser o tempo que a gente calculou aqui, que foi 1.02 milissegundos ou 1020 microsegundos aproximadamente. Não, 1020 microsegundos ou aproximadamente 1.02 milissegundos. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar isso aqui, vou compilar, né? E rapidamente eu vou mandar lá para... Opa, deu um erro aqui, mas... evidentemente, esse erro mais uma vez é porque aqui eu não adicionei o arquivo. Tem que adicionar, né? Tem que colocar, pronto. Agora foi. Compilamos de novo. E pronto. Construção feita com sucesso. E agora vamos aqui no... O projeto vai ser aula 10. E vou colocar na pasta da aula de hoje. Tudo isso aqui vai ficar lá no Schoology para que vocês baixem. Isso, pronto. E aqui a gente vai colocar o que então? Somente eu vou trazer um micro e um osciloscópio, né? Então, vou colocar aqui PIC TC6 F6, vamos colocar o 628. Pronto, aí está. Somente trazer ele para aqui. Aproveito, né, que eu sempre entro aqui no Proteus e vou fazendo as coisas, né, mas às vezes lembro de falar uma que outra coisa importante na simulação. Aqui no Proteus, quando você dá dois cliques, né, ele aparece com esse quadrinho aqui, onde a gente costuma colocar o programa, o .ets, que já vou chamar, está aqui, ó, aula 10. E sempre aqui a gente configura os 4 MHz, né? Para que me dê um microsegundo o ciclo máquina. E aqui está a palavra configuração. Essa palavra configuração é a que você faz aqui, ó, certo? Você vê que essa palavra configuração, inclusive na folha especificações, ele informa, na verdade, para você onde fica, né? Eu vou só minimizar esses marcadores e vou mostrar que tem uma parte onde ele fala special features, características especiais, e esses são os bits que você configura. Ele diz para você em que parte está localizado esse registro, na posição 2007H, de onde? Da memória de programa. Então, opa, se você disse memória programa, então diz, pô, então eu tenho acesso à memória programa, mas eu aprendi que eu não consigo escrever na memória programa. A priori, na teoria, eu posso, mas não é o mais natural, né, do funcionamento do sistema microprocessado, porque você acessa a memória de dados, você lê, escreve na memória de dados e da memória programa você só faz ler, porque lá é onde eu tenho as instruções. Então, não entendi por que acontece isso, é a pergunta, né? Mas acontece que nesse caso em particular, que é um microcontrolador, onde você tem um microprocessador interno e um conjunto de periféricos e memória embutida, tudo embarcado, você tem algumas parcelas da memória programa que são reservadas, né? Então, por exemplo, inclusive teve uma questão da prova, eu tenho 13 bits, quantas instruções eu posso endereçar? Então, você faz 2 elevado a 13, 8.192. Mas não é sempre isso, né? Não é sempre isso. Por quê? Porque, por exemplo, essa posição aqui, esse microcontrolador, ele tem 13 bits para endereçar. Então, tecnicamente, essa posição deve ser acessível, mas não. Por quê? Porque ela é reservada para configurar isso que a gente faz no começo de cada aula, que é configurar o tipo de oscilador, o power on reset, power on timer, né? Todas estas
coisas que a gente já explicou em outras aulas, ou até inclusive o Watchdog Timer, né, habilitar ou desabilitar, a proteção de código, etc. Tudo isso, né? Então, se você pega esses 13 bits, na verdade, porque na verdade aqui são somente 12 que você está usando, né? E você observa lá como é que se configuram, ele vai dar uma palavra em hexadecimal, né? Essa palavra em hexadecimal no Proteus já vem aqui padronizar como 3F6B. Se vocês observam, né, são 16 bits, né? Então, você está utilizando 16 bits da memória de programa para configurar esses dados aí, todas as informações que a gente faz. Ele coloca sempre isso no padrão, né? Mas o que prevalece é o que está escrito dentro do ponto .exe, porque ele está escrito onde? Na memória de programa. Então, ele aqui você internamente vai ter informação que está apontando para o endereço 2007H que vai modificar isso aqui. Então, isso aqui pode inclusive você ignorar. Sempre vai prevalecer o que está aqui. Só isso que eu queria mostrar por enquanto. Aí depois você vem aqui, colocar o osciloscópio e eu vou apontar para o canal A e vou colocar o RB0. Acho que já foi, né? Configurei tudo, pronto. Agora é somente a gente verificar o código. Tá faltando alguma coisa? Acho que não, né? Somente a gente ver aqui. E aí está. Vou tirar isso aqui, tirar isso aqui, tirar isso aqui. E vou colocar DC. E vou trazer ele mais para cá. O trigger eu vou deixar sobre isso. E vamos aumentar um pouco isso e aumentar um pouco isso aqui. Pronto. Temos um pulso, né? Não, tipo, temos uma mudança de estado, né? De alto para baixo, né? De acordo com o que a gente falou, então, o tempo que ele demora nesse estado é o mesmo que vai demorar nesse estado, no estado baixo. E assim, isso é o objetivo de que da função conf, essa função aqui, né, que complementa, né? Então aqui ele está aqui, ele inicializa aqui, está em zero e fica no loop. Aí o timer 2 começa lá, né, a incrementar, incrementar. Quando o post scaler atinge seu valor, ele entra na interrupção e o que estava em zero passa a ser alto. E outra vez sai da interrupção e fica aqui de novo, né? E fica aqui. Aí depois ele entra de novo, o que estava em alto agora passa a ser baixo de novo. E aí fica, né? Então o tempo que há entre cada mudança é o tempo que a gente está querendo calcular, que foi 1.02 aproximadamente milissegundos. Então eu vou ver aqui agora com os cursores, né? E vamos ver. Aí está 1.03 milissegundos. Bom, levando em consideração que eu estou usando aqui, ó. Agora, se eu me aproximo mais e mais, eu estou chegando a um valor de 1.04. Então, só para lembrar, né? É, isso aqui é uma simulação, é claro. E se você estivesse fazendo na prática, talvez seu valor iria dar um pouco abaixo ou acima, porque não é tão preciso, levando em consideração também, claro, que você está utilizando, né? Números só inteiros, né, para calcular o tempo, então não dá para ser muito preciso em muita coisa, né? Não dá para ser mesmo. Então, bom, era isso que eu queria mostrar por enquanto. Esse é o funcionamento do Timer 2. Como desafio, né, o problema motivacional do dia de hoje, eu estou somente sugerindo que vocês implementem o mesmo esquema que utilizei na aula anterior, que é comparar, né, o timer 2 com um timer baseado em delays, ou seja, feitos com instruções como call, né, instrução que chama subrotina, e ver se existe também aquele mesmo atraso, né, desfasamento do delay criado com call o delay criado com o timer 2. Essa seria como inicialmente minha proposta. Qualquer dúvida, vocês já sabem que tem horário de atendimento quinta-feira de 5 da tarde a 18h40 e na próxima aula também, na aula da segunda-feira, né, gente? Então, obrigado, até mais.